Às vezes precisamos fazer sons personalizados para filmes. Bom, você pode começar se apresentando e nomeando alguns projetos conhecidos nos quais você está trabalhando. Meu nome é Matt Davis, sou sonoplasta e designer de som. Trabalhei no documentário Hatch Film e na antologia de terror VHS2. O clipe que eu escolhi para este desafio é de Todo Mundo Quase Morto, onde o personagem atira um disco. É minha cena favorita, simplesmente pela cena em si, mas também o design, os efeitos sonoros e a sonoplastia são simplesmente muito bem feitos, sem contar o fato de ser uma das minhas cenas favoritas de todos os tempos. Pensei que devia fazer esta cena. Um processo automático se inicia quando me preparo para fazer uma cena. Eu começo checando o meu acervo de adereços. A maioria dos sonoplastas conhece seu acervo como a palma de suas mãos, porque construíram a coleção por anos. Os sonoplastas não têm listas de todas as coisas que estão armazenadas em nossos acervos. Está tudo armazenado aqui. É também uma filmagem muito rápida. Esse estilo é clássico do diretor, com barulhos, móveis sendo abertos, coisas rasgadas. É preciso comunicar o tipo dessa batida, e não uma coisa mais delicada e sutil. É necessário ter o barulho de agarrar os talheres porque há um zumbi no quintal. É uma emergência e deve ser emocionante. Tecnicamente, acho que temos talheres suficientes. Parece muito, mas de 20 garfos diferentes, pode haver 2 garfos que são feitos com o tipo certo de metal. Explique para nós por que você fez 2 cenas em vez de tentar tudo em uma só. Porque é necessário que a gente encontre a melhor maneira para que o som se traduza no ritmo do filme. Portanto, em alguns casos, faz muito sentido ter o som da abertura da gaveta por si só, separado do som dos talheres deslizando, isso porque pode haver uma observação pedindo para que o som da gaveta abrindo seja muito agressivo. Então, vamos ter que diminuir o som dos talheres, porque é um som alto e que se destaca. Conte para nós o que você estava querendo ajustar naquelas primeiras cenas que gravou com o cesto de lavanderia. Uma coisa que eu descobri rapidamente foi que os sons iniciais, como o de chacoalhar e de abaixar, eram bons. Mas quando comecei a analisar, fui percebendo que certos sons estavam muito mais dominantes do que outros. Eu precisei pensar na essência deste adereço, que é destacar o som do plástico para mostrar de que se trata de um cesto de lavanderia feito com esse material. Eles correm até a lavanderia para pegar esse cesto. Há mais cenas assim que mostram o estilo de vida de solteiro. Precisamos pensar em como destacar o que é importante, tanto do ponto de vista de roteiro, quanto de direção, que fizeram parte do projeto de produção neste momento. É como se fosse uma peneira gigante. E o ar que passa por aqui vai gerar seu próprio som. Então, é um som muito grande, e um pouco longo. Talvez não tão rápido. É um som entediante. Não é um bom som. Bom, isso significa que o jeito literal muitas vezes pode não ser a maneira correta de fazer certas coisas. Vou manter essa ideia, só não vou usar o mesmo objeto neste caso. Vale tentar, mas nem sempre dá certo. Vou achar uma alternativa. O objeto que estou tentando encontrar é um objeto que tem buracos e que precisa se mover rapidamente, e que também precisa criar um belo som de esmagar. E automaticamente, eu me lembrei das raquetes de tênis. Literalmente, é um objeto com um cabo que deve se mover pelo ar. Que também tem um monte de furos criados pelas cordas cruzadas. Bom, o cabo de borracha começou a se desfazer e minha mão está vermelha. Preciso pensar no que eu quero fazer. Eu quero que seja engraçado porque eles estão atirando pratos nos zumbis. Escolhi que iria gravar com os bastões de madeira, porque esses bastões têm um tipo de som que é clássico deles. Talvez um pouco mais como desenho animado. Vamos fazer como o Donatello. Temos a cena inicial dele. E depois uma cena quase do ponto de vista do disco sendo lançado em direção aos zumbis. Seria bom se pudéssemos ter 2 intensidades diferentes de som. Este mais amplo, e outro fechado. Este ficou muito alto. Vou tentar. Vou adicionar estas camadas de estilo antes e concluir. Aí está.
Eu criei 2 ou 3 sons, que eram muito parados e não havia muita definição neles. Esses sons vão apenas como que marcar cada uma dessas batidas que estão presentes nesta cena. E agora neste último, eu faço uma espécie de movimento, mais longo assim. Esse tipo de movimento ilustra o trajeto de um tipo de disco grande, como um disco de frisbee. Está um pouco plástico demais. Eu vou experimentar alguns objetos diferentes para os pratos. Esses são muito divertidos. Ficou muito grande. O bastão mais grosso está gerando uma frequência que é mais baixa. Enquanto isso, o bastão mais comprido está gerando uma frequência mais alta. Foi muito fácil quebrar os pratos e outros objetos para gravar a cena dos pratos e cerâmicas voando pelo ar. Além de observar a quantidade desses objetos, tudo o que eu tive que fazer foi jogá-los no chão, e a gravidade e a aleatoriedade do cosmos fez o resto do trabalho. Aparentemente você escolheu uma torradeira feita de plástico e que deve custar no máximo $15. Você pensou em outras opções ou sabia exatamente qual comprar? Às vezes precisamos do objeto literal. Eu tinha esta torradeira que é ótima para fazer som. Quanto mais eu a uso, mais desgastada ela fica. Portanto, ela é bem barulhenta. A torradeira que você vê na cena é daquelas baratas, branca e meio bege. Eles a usam talvez todos os dias, então, é como se estivesse desgastada. Caramba, está muito quente aqui. Bom, neste momento há este pequeno objeto de madeira na cena. Ele parece ser apenas um objeto estático, sem qualquer mecanização nele. Isso significa que ele não é muito interessante do ponto de vista do som. É uma cena tão exagerada que também vamos exagerar neste momento, adicionando um pouco de chocalho. Tenho isso aqui, um massageador de costas. Este é o disco que foi jogado pela janela e caiu no jardim. Precisamos pegá-lo. Então, não é preciso agarrar tanto. Isso é parte do tipo de som geral do movimento, e é o mais importante. O som deste cabo de espanador é agradável, porque ele gera um som estável, por causa da resistência ao vento. Além disso, são 2, o que gera mais dupla tonalidade. Isso dá a sensação exagerada que deixa o filme emocionante. O som dos discos precisa ser legal, mas também precisa ser um som altamente performático, por causa da forma como os discos são apresentados. Vemos os discos voando bem rápido, mais ou menos em direção à câmera, há um corte e vemos que bateu em algo, e continua voando até entrar no jardim de um vizinho. Decidi tentar produzir esse som com zip ties, prendi algumas delas neste bastão para distribuir a superfície, assim, vou gerar uma espécie de som único. Desse modo, eu acrescento mais de personalidade à cena em que isso acontece, já que esta é uma cena icônica no filme. O disco voa, erra e bate na parede. Então, há todos esses momentos legais envolvendo os discos no filme. Por isso, eu queria criar algo que fosse mais performático. Assim, eu consegui adicionar mais expressividade à cena, e quase como um maestro, eu pude brincar com esse som. Bom, na parte de quebrar o disco, eu notei que você acrescentou uma fita cassete de plástico quando estava quebrando o material. Você sentiu que estava faltando algo só com os discos e que precisava adicionar outro pedaço de plástico. Se você me perguntar qual o som de um disco se quebrando, eu diria que soa como um vaso de cerâmica, mas não posso usar isso. Especialmente nesta cena, porque há pratos quebrando. Então, eu preciso pensar em como eu posso fazer o som do plástico e o da cerâmica. Com isso em mente, o que eu tinha que procurar era o som de um plástico mais frágil, e além disso, esse som também deveria ter um bom tom ressonante. A fita cassete, como as fitas VHS, e especialmente as fitas de áudio,
são feitas com um plástico oco realmente frágil e bem fino. Quando nós quebramos uma fita cassete, o que acontece é que todo aquele ar que estava ali dentro da fita vai reproduzir o mesmo tipo de som que uma cerâmica quebrando produziria. Explique como que você decifrou este som mais complexo, o mais complicado de todos. Como que você decifrou esse efeito sonoro, especialmente, explique quais foram os ajustes necessários que você teve que fazer para obter o resultado que procurava. Eu separei a cena em algumas partes e concluí que era como tábuas de madeira, e como é um galpão, não é muito resistente e o personagem passa através dele. Está se desfazendo muito rapidamente. Ainda por cima, tudo começa a cair no chão, rapidamente, meio que se transforma em escombros. Bom, experimentei um bastão de madeira muito grande que tem um tom muito real e firme. Eu empilhei um monte de coisas sobre uma mesa e balancei com uma espécie de gaveta que eu coloquei embaixo de tudo para ressoar. Foi essencialmente como aquela engenharia antiga de construção com cada um desses componentes. É como vou construir isto, e depois, se tudo se encaixar, eles se tornam o tipo de som para a porta. Há muita coisa envolvida na tentativa de fazer este tipo de filme de terror. Parece bem interessante e dinâmico quando você está basicamente querendo recriar todas estas grandes camadas, e é preciso que você adicione uma camada de nível mais baixo, para fazer com que os sons pareçam mais pesados e interessantes. Adicionar a jaqueta ao saco de boxe remove o tipo de som pegajoso do exterior do saco, isso vai neutralizar a superfície. Mas então eu fiquei meio que com este baque monótono. Sabemos que você tem que matar zumbis atacando a cabeça, então eu precisava de algo meio duro como um crânio. Eu coloquei um tipo de madeira para que a pá batesse nela, a madeira ressoaria muito, então eu tive que deixar mais monótono e reorganizar. Acabou sendo uma coisa bastante complicada de se fazer de fato. Acidente no local de trabalho, bambu é afiado, devemos usar luvas para mexer em coisas afiadas. Não se deixe enganar, a sonoplastia é divertida, mas pode ser perigosa. Você tem que ter cuidado ao trabalhar com coisas afiadas. Eu já deixei minha mão pegar fogo uma vez, eu deveria ter sido cauteloso e usado luvas. Então, fica aqui a lição. Symptoms similar to those displayed Rid of by you. their attackers. If you know someone who has been bitten, it is absolutely essential that you isolate